Bom, o tema hoje é Deus, a grande criança. Não é uma ideia pejorativa em relação a Deus, mas a ideia veio porque dizem que o Espírito, quando nasce, a mente dele é virgem, é limpa. Daí o Espírito consegue manifestar mais a essência dele, né? E daí aqui vai retratar como a criança vê as coisas comparada a nós adultos, e quem sabe Deus, bom, ele é o todo, ele não vai ficar fora, o adulto, mas como a criança sofre menos, talvez Deus teria a visão de uma criança. Vamos trabalhar esse tema. Se tu fosses Deus, tu criaria coisas para sofrer? Ou quem sabe se divertir e ser feliz com elas? Essa é a pergunta. O que tu faria se tu fosse Deus? Tu criaria situações para tu sofrer? Ou o contrário disso? Daí tem a frase do Cristo. Oi? Pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Vou avisar então. Então, o Josué lembrou bem, é permitido fazer perguntas. Saber responder, talvez. Ninguém falou para responder qualquer coisa. Então tem uma frase do Cristo que diz que o reino dos céus é para as criancinhas. Mas ele não quer dizer para os pequenos, que tem gente que diz, a criança morre cedo e vira um anjo, porque ela não tem pecado. Não, é para o adulto também que vê o mundo como uma criança, né? Sendo esse reino o reino interior. Então, não é uma criancinha que vai para o céu. É qualquer ser, em qualquer fase da vida, que vê pelos olhos de uma criança, e esse reino dos céus é o reino interior. Ela mesma ensina. Significa aquele que tem sentimentos como uma criança, que não guarda rancor, que perdoa fácil, que não vê erro. Então não está focado nessas coisas que prejudicam ele de ser feliz. Ele só quer brincar, não quer nem saber a cor do outro, se ele tem, quanto dinheiro ele tem no banco. Todas essas condições só te tiram o foco de ser feliz, de vivenciar a coisa, porque tu fica pensando como é que poderia ser. Mas o jeito do outro ser, que diferença faz, né? Como ele é. Então Deus provavelmente é assim. A sua geração e criação tenha sido feita como uma brincadeira de criança, pois não deveria estar chateado e sério quando a fez. Então, tentando imaginar Deus no momento que criou as coisas, gerou os espíritos, será que ele estava com uma preocupação de adulto? Eu tenho que produzir, eu tenho que lucrar, eu tenho que crescer, eu tenho que ser o melhor? Ou ele estava como uma criança? Eu vou criar por amor, criar pensando, me divertir com isso, ser feliz, que esses também sejam felizes. Então a maioria do trabalho vai comparar um adulto e uma criança e Deus, o que ele optaria, né? Então as guerras poderiam ser vistas como uma brincadeira de criança, onde ele mesmo estaria nos dois flancos da batalha. Então ele cria as histórias, as realidades, mas ele experimenta aquilo. Onde nada estaria acontecendo, a não ser na sua imaginação, simplesmente. Uma criação mental ilusória, onde ninguém se machuca, onde o espírito não é lesado. Então eles trazem que o espírito não é lesado, que a maioria das realidades são ilusórias, é Deus imaginando aquilo, no meu entendimento, né? Então a guerra seria como uma criança brincando com salgadinhos lá, e quando ele enjoou daquilo, ele vai brincar de outra coisa. Uma analogia bem chula, sendo que ninguém se machuca porque o espírito não é lesado. Então é só para desconstruir um pouco
da maldade, com relação à guerra, não sei o que, não sei o que. Talvez na visão de Deus só uma historinha, uma brincadeira dele, como todas as outras infinidades de brincadeiras, vamos dizer assim. O Espírito poderia ser essa particularização de Deus para experienciar aquilo, aquela criatura para experienciar aquela criação. Então Deus criaria, a criação seria tipo o mundo, a realidade essa, e a criatura seria ele mesmo que adentraria aquela realidade criada por ele. Então não podemos julgar Deus, o que existe, assim o quis, e é ele mesmo que experiencia, então não há erro. Se ele quiser criar qualquer coisa e se manifestar com qualquer coisa, experienciar ela, quem sou eu, uma outra criatura dele, julgando aquela vontade dele? Simplesmente é que quem não concorda que tem que mudá-la, vai ficar eternamente tentando e não vai alcançar Deus, porque ele vai estar toda hora gerando novas realidades, até que um dia tu chega a um ponto de dizer: tá bom, pode ser como tu quer, não vai ser exercida a minha vontade. Na página anterior, então, para Deus, o ego não é nada. Porque se o espírito não se machuca, se as pessoas que morrem na guerra, e as criaturas que morrem na guerra, Então, se o espírito não É se como machuca, um carrinho. Brinquei, estragou. por coincidência, um colega meu me pediu, tá, mas o que Deus pensa em relação a nós? Ele valoriza sim, mas o Espírito é eterno e esse corpo que é perecível, ele vai dar importância conforme a importância que se tem, né? Eu vou gastar energia nisso que vai durar pouco tempo, ou vou me preocupar em me dedicar a isso que vai durar para sempre? Qualquer um optaria por isso. Não que ele despreze isso, mas é que nem aquela história dele. A gente teve infinitas vidas, egos que animou, personagens. Quando um não servir mais, o Espírito vai buscar outro. Então, como ele... como a caneta, ele teve tantas canetas que ele não prefere uma caneta específica. E quando ela não tiver mais tinta, acabou a energia, o tempo dela, a duração, ele vai buscar outra e vai continuar a sua obra. E ele não vai ficar se focando na caneta que não funciona mais. Ele vai pegar outra e vai tocar. E tem a analogia da árvore, né? Como se Deus fosse uma árvore frondosa, cai uma folha da árvore que morre. Para a árvore não significa nada, para a folha sim, é tudo. Então, na percepção da folha como nós, seria uma folha, vou deixar de existir, nunca mais. Mas para a árvore, quantas outras folhas estão nascendo, né? E talvez para a árvore é necessário que caiam as folhas velhas para que venham novas, né? Senão o negócio vai ficar estático. Daí com uma foto no início de uma menina ali olhando o mini-mundo. Então, os carrinhos, as casinhas, as pessoinhas seriam os bonecos de Deus ali, onde ele brincaria, né? Não esquecendo que ele adentra aquela realidade e vive por intermédio desses bonecos que somos nós, né? Não vamos esquecer desse detalhe, ficar botando Deus fora. Deus está dentro de cada um e está vivendo aquela realidade. Não está fazendo só porque quer, sem propósito. Né? Constrói e brinca nela um período, e quando enjoa daquilo, simplesmente muda. Então, uma eternidade não tem início nem fim. Quantas vezes ele vai fazer isso, né? Agora, imagina se ele não fizesse nada, ia ficar... Acho que ele enlouqueceria se ele ficasse sempre na mesma. Ou será que Deus seria um adulto
muito sério, querendo conquistar o infinito, se cobrando, criando regras e metas para si mesmo, um adulto chato, com apego às suas criações, com medo de mudança. Então, de novo, acredito que Deus optaria pela visão da criança. Para o ser eterno, se ele começasse a vincular o novo que ele vai criar com tudo que já foi feito, o futuro, o que ele iria criar de novo, talvez não iria ser criativo. E seria tudo condições que atrapalhariam essas novas criações. Aqui é só refletindo se Deus realmente fica se importando com o que passou e correlacionando o futuro com o que passou. Ele ia ficar se travando, ele não ia querer, quem sabe, criar ou experienciar novas realidades. Se ele teve uma experiência tipo assim, ruim ou dificultosa antes, eu acredito que, como ele não tem condições, não se barra com condições, ele simplesmente cria um novo sem se balizar com o que passou. Mas isso é só uma visão minha, não estou decretando uma verdade, porque todas as religiões falam de karma, de o que a gente está pagando, o que passou. Talvez, na visão de Deus não seria assim, talvez a nossa sim, né? Porque cada nível de percepção é de um jeito diferente. Mas é só uma nova possibilidade, não é uma nova verdade e também não desconstrói nada. Talvez sim ele se baliza com o que passou, mas talvez sim também em muitas situações ele não se baliza pelo que se passou, simplesmente cria um novo sem condições, né? Então, só começando do zero, sem pré-condicionamentos, ele poderia ser caótico, como se fala. Em tempo real, definir como vai ser. Então, que nem aquela brincadeira do Faustão se vira nos 30. Então, Deus teria que gerenciar todos os universos ao mesmo tempo. E para ele não ser injusto, coisa do gênero, ele não pode ter condição nenhuma. Para esse aqui não pode ser assim, porque assim, porque assim. Eu acho que ele não conseguiria. Então, a vontade dele é feita, talvez sem pré-condicionamentos, e quem não concorda com ela que sofra, que queira que seja diferente. Mas ele vai ter que impor a vontade dele. Se ele pedir para cada um como é que quer ser, todos seríamos reis, não ia ter servos, ia cada um ter um mundo só para si, né? Eu teria servos, mas ninguém queria ser meu servo, então parece que ele não conseguiria gerenciar se ele pedisse nossa opinião. Ele simplesmente faz o que ele acha que deve e vamos acompanhando a vontade dele, se não queremos sofrer tanto, né? Oi? Por exemplo, a gente não consegue ter ligações com vidas passadas, com encarnações passadas. No passado eu posso ter sido assassino e nessa aqui você é o assassinado. Eles dizem que não tem uma correlação, senão é uma roda sem fim, olho por olho, dente por dente, todos vão acabar cegos e desdentados. Ele pode ter sido um assassino e pedir para ser assassinado, porque ele gerou culpa, mas não que ele está colhendo uma reação do que fez, porque às vezes ele aceitou aquela missão de matar numa vida passada, porque aquele que foi assassinado pediu para ele. Então ele não estaria gerando um karma, ele estaria gerando um dharma, quer dizer, um karma positivo. Então por que ele ia ter que pagar se ele fez o que alguém pediu para ele? Só se ele gerou uma culpa e solicita para Deus para passar por mesmo para extirpar essa culpa. Então eles dizem aqui que não tem regra nenhuma, né? A única regra do universo é que não há regras. Então Deus e esses espíritos, eles avaliam todas as suas vidas e sugerem vidas futuras, mas aquela lei do karma fez, levou, eles estão desconstruindo um pouco isso aqui, porque senão
eu matei você morto, e quando é que vai quebrar isso? Né? Eles dizem que o amor quebra isso, quer dizer, não vê erro em ti, não vê erro no outro, né? Tu tá amando o que aconteceu, e daí tu não vai pedir mais para passar por aquilo, e também não vai culpar o outro por isso. É só um pensamento meu. Tá. A visão do adulto responsável poderia ser muito penosa a obra. Então, se Deus se visse como um adulto que se cobra, que se dá metas, talvez todos esses universos seriam muito chato, muito... É quase que as empresas onde que ficam cobrando metas, aquelas cobranças. Então, você fabrica ônibus assim? Você fabrica ônibus. Daí você fabrica ônibus, cobrando meta, tem relatório para passar. Isso. Daí seria muito chato. Então, se eu fosse Deus. Não fabricaria ônibus. Não, eu não ficaria cobrando. A criança não tem inimizades, não tem preconceitos, tem a vontade de brincar. Nela o espírito ainda não foi contaminado pela humanidade, é o que eles dizem. Então o espírito vem na criança, ele não faz aquelas coisas de adulto, né? Até que os pais o ensinem a ter medo das pessoas, a preconceituar, a ter medo de tudo, a ter medo. Então a mente dele é enchida com essas verdades, né? E o espírito, acreditando ser o ego, aceita como verdade. Então, se Deus seria como uma criança, Deus não tem inimizades, não tem preconceitos, e o brincar seria o viver, né? Só queria viver e o brincar alegre. Então, ser feliz, né? Então, acredito que Deus seja feliz. Até o humano, às vezes, tem vontade de ser criança, porque Deus iria querer ser adulto chato. Até mesmo ele diz, eu queria voltar a ser criança, que é muito chato. Então, Deus tem essa possibilidade. Será que não quer se manter como uma criança eternamente, né? As entidades nos falam que há um contínuo suceder de agora. Então não existe passado, não existe futuro. É um contínuo suceder de agora. Então não seria Deus mudando continuamente, e talvez esse mudar não seja para lucrar mais, para acumular mais, como pensa o adulto. Então ele só quer mudar, mas talvez sem objetivos dessa mudança de trazer lucros. Ele simplesmente talvez já enjoou daquilo e quer fazer algo novo, né? Mas parece que nessa tua palestra que Deus gosta de brincar de ser humano. Deus o mentor diz que talvez Deus seja viciado em encarnações. Então, pelo que a gente já falaram, Deus vendo que pode se manifestar de uma forma diferente que ainda não se manifestou, como ele gosta de experienciar tudo, ou brincar, como está dizendo, ele vai se manifestar daquela forma também, e talvez com isso é que ele desenvolveu todas as capacidades. É que nem um adulto que já experienciou de tudo. É aquela história, eu tenho história para contar para os meus netos, né? Então ele vivenciou de tudo, ele é uma bagagem em si. E talvez aquele que vivenciou menos, ele se limitou. Não que todo mundo tem que fazer isso, mas eu estou dizendo que Deus, talvez, como ele experienciou tudo, ele tem autoridade de falar sobre aquilo. E não vê aquilo como um erro. E teve a coragem de experienciar aquilo. Só um pensamento. Onde eu estava? Acumular o passado ficar. Tá. O que eu passei sem querer, né? Sim. Não que não tenha capacidade
capacidade, não, eu estou falando que talvez Deus não queira saber o que passou, né? Ele está vivenciando agora e vendo novas possibilidades de se manifestar logo após. Mas não que ele não tenha capacidade de saber tudo que já ocorreu, e talvez até saiba, mas talvez ele não esteja preocupado ou focado no que passou, fazendo a comparação com uma criança, né? Porque senão, para que guardar tantas informações da história, isso ao longo da eternidade ia se tornando uma bola de neve gigante que o limitaria talvez. Então, o que passou foi, e eu estou livre para o novo. É só um pensamento. Seria, por exemplo, uma caixa d'água que tem capacidade para 10 mililitros. Quando chegou 10 mililitros, estourou, está por cima. Então, se fosse guardando todas as informações de todos os milênios Imagina essa água com ela 2 anos parada nessa caixa. Como é que ela está aí? E talvez, além de acontecer... Isso. Tem que renovar. A vida é a constante renovação das coisas. E ele ia ficar com a atenção dele naquilo que passou, que nem a nossa comparação, né? Se eu me ficar focado no passado, eu acabo não fazendo direito e vivenciando agora, e o futuro é um agora, logo depois. Então aquele meu passado que eu estou preso vai ser uma bola de ferro, né? Não vai me deixar avançar. Então o passado ao longo das eras seria enlouquecedor. Mais interconexões com esses passados, com os espíritos que vivenciaram esse passado, ficando cada vez mais complicado para ele. Ou quem sabe mais difícil se cada um for agregado. E cada um que fosse agregado ampliasse as suas capacidades com memória adicional de computador. Mas daí Deus ainda não teria suas capacidades levadas ao máximo, ou esse máximo pode aumentar. O André comentou sobre isso, que Deus tem as capacidades elevadas ao máximo, mas como ele sempre está expandindo, esse máximo dele é o máximo até então, mas num momento posterior ele amplia mais isso. Então parece que ele está querendo crescer, ele está focado no agora ou no futuro. O passado dele, talvez onde ele foi um só, não parece muito interessante na minha percepção. E a nossa visão, como a mente não quer perder, a nossa mente é programada sempre para ganhar e quando ela perde, ela sofre. Então teria que haver essas correlações com o passado para que fosse justo. Então talvez a nossa mente quer dizer não, ele tem que se vincular ao passado, senão ele vai ser injusto. Mas essa visão pode ser só do ego que quer sempre ganhar. Então eu fiz uma coisa boa numa vida pretérita, no início da minha vida, então Deus tem que me beneficiar. Já o outro não. Mas eles dizem que é a nossa visão que o outro fez errado. Talvez ele fez um papel ainda de mais coragem que o meu. Resumindo aqui, eu quero dizer que acho que Deus não tem preferência. O mentor falou, Deus não tem preferência. Porque se ele começar a ter preferência, aí eu prefiro aquele, e aquele outro, aquele lá, não. Essas preferências dele vai começar a limitar ele. Então eu preciso que alguém faça uma tarefa. Aqueles lá não prestam, então vou ter que esperar que ele pega e põe quem que ele quiser botar, porque é ele mesmo. Senão ele, como um grande organismo, ele ia preferir algumas células dele mesmo em detrimento das outras, né? Então Deus não tem preferências. Em relação a esse que Deus não tem preferência, o que dizer dessas religiões que alegam assim, patrimonialmente que Deus estaria dentro do conhecimento deles?
Deus quer experienciar tudo, então Ele quer experienciar uma vida onde Ele acha que Deus prefere Ele do que os outros. Simplesmente Ele quis experienciar essa posição que falou, quando esse aí deixar de existir, simplesmente o que Ele pensava, o tempo apaga. Então, Ele vai experienciar todas as possibilidades que existem, que vão existir. Então, essa que tu falou é uma possibilidade que ele vivencia, né? Por isso que eles dizem, não julguem. Está julgando Deus que quis experienciar aquilo e pronto. Agora, porque ele quis, simplesmente a resposta é essa, ele pede, o que é Deus? Deus é. Então, porque Deus quer experienciar isso? Porque quer. Agora, tem resposta para isso? A minha resposta seria, se eu não concordo, ele deve experienciar uma coisa parecida comigo, que eu sou certo, né? Já essa personalidade que nós estamos falando ali, para mim talvez não seria legal, por isso que eu puxo a brasa com o meu assado. Mas para Deus, como Ele não se apega a isso, talvez Ele experiencie bem o que eu não quero que Ele experienciaria, só para me jogar na cara, vamos dizer assim, que eu não sou certo. Né? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Tá. Mas será que para Ele, não tendo preferência, já que tudo é Ele, não é melhor Ele nascer, se manifestar, novo em folha, sem resquício de outras experiências? Então Ele pode até se manifestar com resquício do que já passou, como não é para aquela verdade, pode se manifestar sem resquício, pode tudo. Tudo que imaginar, pode. Porque para Ele pode tudo, né? Então, será que a tal justiça não é só um parâmetro humano? Será que Ele não pensa que se dane a minha particularização, né? Que pense o que quiser, eu simplesmente mudo conforme a minha vontade. Então, eu quero que seja justo, eu quero isso, mas como Paulo diz que a lei era o pecado, a maioria das leis humanas foi criada para beneficiar alguém, que não queria perder algo para outro. Então, eu acho que Deus não tem lei nenhuma, porque senão Ele vai se condicionar. E o amor tem várias... Tudo é amor, né? Tudo é Deus, mas não só o amor bonitinho, certinho. E isso talvez pegue só 50% do que é Deus. A gente considera tudo que não é certinho, bonitinho e amorosinho como não sendo Deus, né? Não sei o que seria, se tudo é Deus, né? Então, normalmente, a gente só fica com a metade. Então, a gente tem que galgar muito para compreender Deus, né? Não quero desconstruir a justiça perfeita, que é um dom, que é uma qualidade de Deus, mas só questionar se precisa de tudo isso, porque Ele não tem, por Ele não ter preferência e por estar atuando em si mesmo. Então essa justiça perfeita é pela visão dele, não minha, né? A minha justiça perfeita é conforme os parâmetros. Então a justiça dele é perfeita, mas no parâmetro dele. Talvez muitos não concordem com a justiça de Deus, né? Por isso que a gente julga muito. Né? O amor é incondicional e tudo essas questões poderiam ser simplificadas em Deus quer e faz, porque faz sobre si mesmo. Então, vai ser a vontade dele e ele não precisa pedir para ninguém porque ele está fazendo sobre si mesmo. Eu, como sendo uma parte dele, se não compreendo isso, fazer o que? Com o tempo eu posso compreender, mas ele não vai pedir minha opinião. A cada criação pode abrir para Deus novas possibilidades, novas ideias. Então, o que foi falado anteriormente, que se ele vê que não se manifestou de alguma forma, ele tiver vontade, assim ele vai se manifestar para que ele compreenda tudo que existe. Né?
para Deus não existiria melhores ou piores, senão ele ia ser segregador, ia ter preferências, né? É que nem um pai com muitos filhos tem as preferências. Nós, como adultos, deslizamos nessas questões, mas ele, acredito que não faria isso, né? Como um grande organismo, os neurônios estariam mais lúcidos que outras células, mas se elas não estivessem assim, não desempenhariam o seu papel e ele não viveria com intensidade aquilo. Eu vou explicar melhor. Então, se Deus preferisse os mais lúcidos, os espíritos mais evoluídos, é como se ele preferisse seus neurônios, coisas que ele valorizava mais. Mas uma célula mais baixa, vamos dizer lá no dedão, por estar mais atrasado em comparação aos outros, ele daria menos preferência. Se ele fosse assim, se aquela célula tivesse a lucidez que tem o neurônio, ela talvez não desempenharia a função dela. Então, o ego dela, por não ter toda essa lucidez que tem as outras, talvez seja para que ela desempenhe bem o seu papel. Porque se todos fossem iguais, então o organismo seria só neurônios, não teria o dedo, a orelha. E daí talvez Deus não conseguiria, né, ser o que é, né? Então, de alguma forma, está tudo perfeito como está, né? Sem precisar mudar nada. Talvez se ele se dividiu em partes iguais, simplesmente experienciando coisas diferentes. Então, nessa comparação, ele quer experienciar coisas diferentes nessas posições. Simplesmente por isso que parece ser diferente, mas é um organismo único. Se ele se focar no passado, pode ter preferência por certas experiências e pode adentrar a paixão. Então a paixão é ter preferência, né? Então se ele começar a se ligar para o passado, talvez historinhas mais legais, ele poderia se focar nisso e tudo que é novo talvez não prestasse, porque começaria a comparar, né? Comparar o que passou com o que está acontecendo. Isso tudo a criança não faz, né? A criança simplesmente brinca com o que está acontecendo, com o que tem. Senão ela vai, eu brinco com pedra, mas ontem eu tinha um carrinho Hot Wheels que funcionava sozinho. Então ela não vai brincar, então parece que ela não tem memória, assim, ela simplesmente se foca no agora e o que passou não importa. E como o mentor mesmo falou, para Deus não há preferidos e preteridos e preferidos. Preterido é o contrário do preferidos, né? Então, para Deus todo mundo é igual. E a cada um é dado o que precisa e merece. Mas esse merecer não seria um prêmio porque desempenhou alguma função. Ele dá aquilo que ele precisa para desempenhar aquela vida que tem. Simplesmente nada. Eu vou ser vendedor de laranja, eu vou ter uma boa fala tal para vender minhas laranjas, mas não tem nada diferente de um sábio lá no templo falando para um. É a mesma coisa, simplesmente ele está experienciando diferente. E depois esses espíritos podem trocar de personagens para experienciar tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não recebe pelo que fez, pois foi Deus quem fez. Ah tá, então esse merecer não é um prêmio, ele não vai receber nada. Quem fez foi Deus, se alguém teria que receber alguma coisa, é Deus mesmo, né? A gente tem ilusão que a gente faz, é que eles falam. Deus vai manifestando as coisas, a gente vai começando a perceber aquilo, mas pensa que foi a gente que fez. Tem a ilusão que foi nós que fizemos. Mas ele simplesmente vai manifestando na nossa mente aquela nova realidade. Então, se alguém merece alguma coisa, é Deus. Então, hoje eu vou
brincar disso e com esses daqui, e amanhã eu nem me lembro. Então eu estou brincando hoje com isso, com esse daqui, amanhã eu vou brincar com aquele, com esse outro lado. E vai indo, vai indo. Talvez nós também tivéssemos que pensar assim para viver o agora com mais facilidade e felicidade. Porque se tem o passado, o presente e o futuro, e eu me desligar do passado e me preocupar com o futuro, eu vou ter só 1/3 de preocupação, né? Dividido em 3 partes, eu pego só uma, fica bem mais fácil a vida, talvez, né? E focado no antes, o cara não vê o que está ante aos seus olhos, que é a realidade atual, a única que existe, pois talvez a anterior não exista mais e talvez Deus ainda não a criou e nem sei como Deus irá criar. Estou falando agora do futuro, não do passado. Então não adianta tentar imaginar o futuro que eu não sei o que Deus vai querer para mim, né? Talvez a criança só busque querer ter bastante brinquedo. Ou brinquedos que não precise de outro para brincar junto. Quando não tem amigos. Aqui é a visão de uma criança solitária. Talvez ela busque um monte de brinquedo, porque talvez ela não tenha outros para brincar, né? Então ela está criando um individualismo, assim. Então ela está tentando substituir as amizades por brinquedos, né? Quase como um adulto individualista que busca cada vez ter mais matéria. É uma analogia aos espíritos que foram separados dos seus irmãos livres. Então eles falam que nós somos espíritos que não conseguimos coexistir livremente com a diferença, né? A diferença nos enlouquece, e que quer que seja conforme o nosso padrão. Então, talvez lá, com mais profundeza, vamos dizer assim, não sei o termo certo, a gente busca matéria cada vez mais, talvez por saudade desses que a gente foi apartado. Então, a gente acaba brincando sozinho com nossos brinquedos, mas talvez se pudesse escolher, ficaria sem nenhum brinquedo e ia brincar com esses irmãos sem ter nenhuma matéria em si, né? Então, talvez seja só uma fuga psicológica. Se o espírito é como uma criança e fica como somos ao encarnar e manifestar nós, percebendo no longe o nosso ego, então só desconstruindo o que tem na mente. Então aqui, se o espírito manifesta mais a sua essência quando criança e ela vai perdendo ao longo do tempo, que é se contaminando pela sua humanidade, talvez desconstruindo essas verdades que a mente adquiriu ao longo do tempo, ele consiga voltar a ser um adulto criança, daí não sofrendo mais com as situações ou menos, vamos dizer assim, e a essência dele consegue se manifestar, então limpando a mente, né? Então aqui fala mais uma visão, não querendo saber, desconstruindo o que sabe, não querendo ser, desconstruindo o que é aquilo, não desenvolvendo expectativas, só querendo brincar, que a versão da frase é só quero servir a Deus aqui. Então servir a Deus seria que Deus viva por intermédio de mim, então que Deus brinque por intermédio de mim. Então a relação do somente servir estaria relacionada a brincar aqui. Acho que é a última, tá? Estou me estendendo um pouco. E se a mente não existe, é só uma ideia para pensar, e se a mente não existe, e todos os pensamentos
nos são dados e escolhemos os quais mais nos afinizamos. Então talvez seria usar o não sei para quase todos eles. Aqueles que nos fazem julgar, querer, saber, ser, esperar e brincar sem muitos pensamentos, sem ficar avaliando, comparando, adjetivando. Tem muitos conceitos e verdades dentro de si que o faz ter medo de tudo. Então a criança quase não tem medo de nada e depois é colocar tanto medo que ela tem medo de tudo. Né? Quanto mais situações que assustem, mais medo ela vai ter. Aí não consegue brincar, então ela chega num, como é que eles falam? Um trauma, né? Ela fica traumatizada, que ela não quer sair para fora, eles vão matar ela, vai ser atropelada, não sei o que, um vírus vai pegar, ela não vai conseguir mais brincar. Pois tudo pode lhe machucar. Também palavras vão lhe machucar, atos vão lhe machucar, alimentos vão lhe machucar, as coisas, as doenças, as intempéries. Aí fica parado num canto empurrado, vendo os outros brincarem, pois não consegue se entregar à brincadeira. Vai para casa acumular brinquedos para compensar a ausência dos amigos. E quanto mais o tempo passa, cada vez precisa mais, pois a saudade deles é maior. Busca e busca a felicidade naqueles brinquedos, mas eles não têm vida. Tenta ostentá-los aos outros, mas só lhe faz trazer um prazer momentâneo na presença desses outros. Busca a felicidade, mas a tristeza é sua companheira, desde o instante em que se segregou de seus irmãos. Então, como uma criança, a maioria deles não segregam os outros. Normalmente, um deles se acha segregado, se acha que é agredido de certa forma e ele mesmo se segrega, tipo assim, eu vou para casa que minha mãe está me chamando, mas lá ele queria estar brincando com esses. Às vezes ele não se dobra, né, a si mesmo, por orgulho, mas com certeza ele preferiria estar brincando com seus irmãos do que estar acumulando brinquedos inanimados. Era mais ou menos isso aí que eu queria falar, né? Comparar Deus a uma criança. Se vocês tiverem perguntas ou colocações, sintam à vontade. Então tá, se não tem nada, vamos trabalhar. Pode ir.